Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui no estúdio da MCI para um Segundas Intenções, cheios de segundas intenções. A gente vai estrear hoje o Lamech Talks, sempre às segundas-feiras. A ideia é fazer esse evento uma segunda-feira a cada mês, talvez na primeira segunda-feira, talvez na segunda, surpresa. Mas o mais importante de tudo é que a gente estreia aqui um novo palco. Quando vocês podem ver, a gente está aqui num palco 360, esse é o evento teste, a gente escolheu esse evento aqui para testar essa tecnologia nova. Então eu vou fazer aqui com vocês, aqui agora, né, eu estou me vendo aqui no meu celular, se você estiver vendo pelo computador, você consegue pelo mouse brincar, aproximar, ir para o lado, olhar para cima, olhar para baixo, realmente como se você estivesse com óculos de VR, né, de realidade virtual, ou se você tiver com o celular assim como eu, você pode brincar aqui de olhar os palestrantes, chegar perto aqui de um palestrante, aproximar, faz um movimento de pinça com o dedo, você consegue aqui brincar com o palco. Então imagina se você estivesse em casa com um óculos de VR, você poderia fazer esses testes e faz de conta que você estaria aqui no estúdio com a gente, assistindo esse evento aqui de dentro do estúdio, mas na sua casa. Né? Muito bacana. Deem feedback, participem, comentem aí no chat o que vocês estão achando da tecnologia. Esse é um evento teste, então pode falar mal, pode brincar, pode dar sugestão. É para isso mesmo que a gente está aqui prototipando e testando em tempo real com vocês. E a gente está usando vocês aí de cobaias da nossa audiência cobaia pela primeira vez num evento 360. Bom, a gente está ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook, então participem no chat. Hoje a gente está aqui com o Márcio Moura. O Márcio Moura é autor do livro Scrum Sem Medo. Eu tenho aqui uma cópia do livro. Né? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho com ele, vamos falar um pouquinho desse livro. Eu estou com a Juliana Aranega, diretora de comunidades corporativas da MCI, da Imaginadora, está aqui com a gente. Obrigado, Ju. Estou com o Ney em casa também, o Ney daqui a pouco vai aparecer aqui na tela do meu lado, daqui a pouco o Ney vai participar também. Bom, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai sortear alguns livros sobre esse livro Scrum Sem Medo. E como é que a gente vai sortear isso aqui? Através da participação de vocês. A gente, no final, vai sortear 3 livros. Depois a gente vai ter uma outra atividade via Instagram que a gente vai sortear outros 2. Então, ao todo, vão ser 5 livros. 3 vão ser sorteados aqui na live de hoje e outros 2 vão ser sorteados depois via Instagram. A Lívia, que é a nossa Community Manager, vai criar lá uma interação com vocês. Para você participar hoje do sorteio, é muito simples. Basicamente, o que você precisa fazer é participar via chat, escrever, comentar, marcar alguém, postar. A gente tem uma hashtag LamechTalks, então fica à vontade se você quiser fazer uma postagem na sua rede social, hashtag LamechTalks. Todo mundo que fizer uma postagem, um comentário aqui no chat, ou do YouTube ou do Facebook, automaticamente já está participando do sorteio. E é isso. Sem mais delongas, eu vou pedir para a técnica colocar um QR Code agora, abrir um QR Code, vocês estão vendo aqui um QR Code abrindo do meu lado. Eu vou pedir para vocês escanearem esse QR Code com a câmera fotográfica do celular de vocês. A gente já tem uma pergunta lá que a gente está fazendo, eu quero que vocês respondam essa pergunta. Daqui a pouco a gente vai abrir as respostas. E daqui a pouco a gente traz para vocês as respostas. O Ney vai ter uma participação aqui daqui a pouco, várias participações, e uma das participações ele vai trazer essas respostas aí. Bom, por que a gente resolveu falar de Scrum? Né, o Lamech fala essencialmente de eventos corporativos, mas a gente resolveu também falar de Scrum. O mundo está em transformação, em disrupção, o tempo inteiro com disrupção, a maneira da gente fazer as coisas vai se transformando e as tais das metodologias ágeis começam a habitar o mercado de eventos também. E aí a gente achou por bem convidar o Márcio para ele comentar um pouquinho, ele é um especialista em Scrum, em metodologias ágeis, e dentro desse contexto eu vou começar então fazendo a primeira pergunta para o Márcio. Márcio, o que são as metodologias ágeis? Quais são as principais metodologias ágeis e
como e onde elas podem ser aplicadas. Oi, Igor, prazer estar aqui com vocês, esse evento bem bacana. Eu achei legal a ideia aí desse novo estúdio e tem tudo a ver com agilidade, tem tudo a ver com o que a gente prega, que é justamente fazer piloto, fazer tentativas. E as metodologias são exatamente isso, é você trazer algumas ferramentas, algumas técnicas que possam te ajudar nesse dia a dia de ser realmente mais ágil, de fazer rápidas entregas, fazer pilotos, fazer experimentações. Então, a gente tem metodologias que são voltadas, por exemplo, a planejamento. Você cria um OKR, por exemplo, que é um objetivo e você tem as métricas de seguir aquele objetivo. Você tem técnicas ágeis, por exemplo, para experimentação, para prototipação, Inception, que a gente chama, que é justamente você montar qual seria a melhor sequência de atividades que você pode fazer para o seu produto ou para o seu evento. A gente tem técnicas de gestão, por exemplo, o próprio Scrum, ele traz como você montar uma equipe, como você trazer o seu dia a dia numa mentalidade mais ágil, que seria realmente você buscar constantes entregas, mais interação com o público, é o que você falou de feedback, traz para a gente o que melhorou, o que a gente vai fazer melhor da próxima vez, o que a gente errou e precisa melhorar, e também o que a gente acertou, por onde a gente vai seguir. Então, essa medição em tempo real aí. Então, metodologias ágeis é um mundo que a gente tem de gestão, de planejamento, de acompanhamento de atividades. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada coisa aí. E quais são as principais metodologias ágeis? Scrum, obviamente, que é o tema do seu livro, e quais são as outras mais conhecidas? A gente tem, por exemplo, como eu falei, a parte de planejamento, o que tem muito conhecido que o Google utiliza, Netflix usa, é o OKR que a gente chama. Você cria um objetivo sempre inovador, um objetivo bem audacioso, e você tem como você montar planejamentos, a gente chama de resultados-chave, de como você sabe se você está atingindo aquele objetivo ou não. E é diferente de um planejamento que você tem, aquele planejamento anual, que depois de um ano você vai ver se você está chegando ao resultado ou não. Você tem realmente, a cada mês, você vai vendo as suas métricas, se você está chegando no objetivo ou não, e rapidamente você já tem ferramentas e como você variar aquela sua atuação para ver, peraí, aqui a gente está se distanciando do objetivo ou não. A parte, por exemplo, de prototipação, a gente tem design sprint, a gente tem design thinking, que é um jeito de você pensar num algo totalmente inovador e você faz várias dinâmicas, vários tipos de atividades para você ampliar o leque de opções. E aí discute isso, faz um brainstorm e tal. A partir dali você acha alguns caminhos que você vai chegar nessa parte inovadora. E aí você ataca para realmente como você faz um planejamento ideal para você prototipar, lançar alguma coisa no mercado de um modo mínimo para você minimizar seu erro. Você sempre tem... A ideia da agilidade é sempre essa. É você diminuir o seu risco, mas ao mesmo tempo você aumentar a sua inovação. Você tem que ter sempre jogando alguma coisa no mercado, como esse estúdio, como esse evento, vamos testar, prototipar, executar isso numa escala pequena e a partir daí você vai aumentando. Sem querer, acho que a gente usou um pouco. Com certeza a agilidade está em tudo isso. Bacana. Ô, Márcio, e te ouvindo falar assim, essa coisa de prototipa, testa, faz, ajusta, me parece que faz muito sentido no momento de tanta imprevisibilidade como esse aqui que a gente está vivendo hoje, né, atualmente. Exatamente. Nesse sentido, eu queria te perguntar assim, por que você acha que as metodologias ágeis ajudam a gente, ganham tanta relevância nesse momento em que a gente está vivendo? A ideia é exatamente isso, né? O mundo está cada vez mais rápido, exigindo maiores entregas. Então, você pega, por exemplo, setores que antigamente eram conhecidos por ter produtos lançados assim com pouca frequência, por exemplo, indústria automobilística. Um veículo novo era lançado a cada 5 anos. Um veículo comum que a empresa, a marca queria fazer alguma inovação, alguma coisa, demorava 1, 2 anos para mudar um pouquinho o modelo. E hoje não, você vê que até a indústria automobilística, a cada 6 meses tem que lançar uma novidade, senão a concorrência vem e passa por cima. Então, a agilidade surgiu exatamente desse mundo mais rápido que toda vez o cliente está muito, o público está muito ansioso por novidade, está sempre querendo acompanhar novidades e a empresa tem que se acostumar com isso. E aí toda aquela linha de produção que a gente tinha, seja para eventos, seja para indústria, seja para produtos, aquele espaço que a gente tinha de planejar um produto, demorar, mandar para planejar primeiro como seria a linha de produção, para depois produzir e soltar no mercado,
não dá mais tempo de você cumprir todo esse fluxo. Até você lançar, o mundo já mudou. As pessoas já estão querendo coisas diferentes. Então, qual que é a ideia? Você antecipar isso, lançar sempre protótipos, e a ideia da agilidade, na verdade, é você lançar sempre coisas novas para o público. Então, você faz o mesmo planejamento de um futuro, mas você está sempre entregando alguma coisa. E qual que é a vantagem disso? Antigamente, quando você fazia o planejamento, se mudasse algum contexto, você tinha que replanejar tudo. A ideia agora é você consegue, ao longo de cada entrega sua, você já vê se algum contexto mudou e você está muito mais rápido para atender mudanças. Muito legal, bacana. Eu tenho visto muito disso no contexto das comunidades corporativas mesmo, né, Igor? A gente trazer para dentro de uma comunidade menor esse protótipo, esse teste, fazer essa prova de conceito, que tem muito a ver com essa metodologia ágil. Agora, eu já vou começar a mudar o roteiro aqui, a essa hora que a Community Manager do LAMEC fica louca da vida comigo, mas quando eu fico te ouvindo, e a gente fala muito do erro, né, de lidar bem com o erro. Quando eu te ouço, eu vejo uma quantidade de erros enormes dentro desse processo, e imagino que isso é parte do jogo. Como que é lidar com o erro e testar e errar e tudo bem? E como é que vocês lidam com o erro nesse processo? Exatamente. A parte da agilidade é o que o pessoal fala que o mais difícil de você entrar nesse ramo da agilidade é você atingir o que a gente chama de mindset ágil, esse pensamento ágil. Esse pensamento ágil é você realmente não ter medo de errar. Você realmente tem que propor coisas novas. Eu tenho até um instrutor de alguns cursos que eu fiz, ele falava que quando a gente faz um curso, é onde tem as melhores ideias. Qualquer treinamento que você faz da sua empresa, vamos fazer uma dinâmica aqui. E surgem ideias maravilhosas, assim, totalmente inovadoras. Quando você está na empresa, que você tenta estimular seus funcionários a trazer alguma coisa nova, o pessoal fica com medo. Não vou nem expor minha ideia, porque isso daqui não tem sentido e tal. E a ideia da agilidade é assim, vamos todo mundo agir como se a gente estivesse num grande treinamento. Por quê? A partir de uma ideia, você tem realmente ferramentas e técnicas para você minimizar o contexto. Então, qual que é a ideia? Vamos fazer alguma coisa inovadora? Sim, mas a gente não vai lançar tudo no mercado, fazer aquela propaganda. Vamos começar pequeno. Começa com um evento pequeno, chama 3 pessoas no estúdio 360 e vamos fazer um teste. Deu certo? Vamos fazer um evento maior. Até a meta é chegar lá na frente num evento gigantesco. Mas como a gente vai fazer? Vamos aprendendo com os erros. Então, é sempre assim, minimiza, a gente chama de MVP, é um produto mínimo viável. O que seria o menor contexto que a gente consegue entregar com aquele contexto que eu quero experimentar, já trazendo a inovação e que possibilitando, principal também, medição de resultados. Eu tenho que avaliar que resultados eu quero medir para saber se o meu experimento está dando certo ou não. E aí é o que você falou, a partir dos meus indicadores. Errei alguma coisa? Ajusto o indicador, faço um outro protótipo e vamos testar. Deu certo? Vamos ampliar ele. Então é sempre esse contexto de experimentação, tentativa e erro. Por isso, pessoal, que eu peço, deem feedback no chat, participem, mandem mensagem, porque a gente precisa desse retorno de vocês aí da audiência para a gente melhorar essa experiência 360. Nem que a sugestão seja, mandem óculos de VR para casa das pessoas. A gente aceita, o Gabriel vai adorar mandar Gabriel da ClassTech, nosso parceiro, vai adorar mandar um óculos de VR para casa de vocês no próximo LAMEC Talks. Espero que vocês tenham escaneado aqui o nosso QR Code e já tenham respondido a pergunta. E é nessa hora que a gente chama Ney Neto, que participa aqui direto com a gente, lá da casa dele. Ney Neto, você está aí, Ney Neto? Eu estou aqui sim, estou online e ao vivo, diretamente de Indaiatuba. Obrigado por me receber aí na sua casa e vocês aí por me receber no estúdio também. Nessa minha primeira interação, Igor, eu queria trazer para vocês que estão aí no estúdio alguns comentários que o pessoal já estava colocando a respeito da nossa pergunta. O que é metodologia ágil para você? E aí eu vou trazer aqui alguns comentários do público online para o Márcio discorrer a respeito. Então a gente tem aqui uma forma de pensar, que eu achei muito interessante, é a Mônica que faz essa sessão, Márcio. E também um modelo de pensamento em que errar é premiado, com o inevitável sucesso. Acho que esses 2 comentários estão... Você pode discorrer aí, Márcio, e continua aberto para o pessoal fazer os seus inputs e colocar aqui para a gente, na sua opinião, o que é metodologia ágil?
Bacana, Márcio. Eu vou pedir para você comentar, então, as duas respostas que a gente teve da audiência e vou aproveitar para você emendar aí numa outra pergunta, que é falar um pouquinho das fases do Scrum. Então, o Scrum fala muito dessa noção de tempo, né, de trabalhar com essa gestão do tempo. Conta um pouco como é que funcionam também as fases do Scrum. Mas primeiro, comenta aí as respostas da nossa audiência. Exatamente. Acho que a audiência pegou exatamente o que a gente vinha falando. A noção realmente da agilidade, você trazer essa mentalidade de não ter medo de errar. Tá todo mundo junto, não tem essa de eu mando, você obedece, é um time todo mundo junto, pensando junto e vamos arriscar. Vamos tentar alguma coisa diferente, todo mundo suportando todo mundo, e é o que eles falaram até. Até o pessoal brinca em algumas cerimônias, algumas empresas, eles fazem o dia de celebrar os erros. Por quê? Justamente o erro é o melhor momento de você pegar insights de onde pode melhorar, o que tem que ajustar, e quanto mais você erra, mais você chega perto do seu sucesso. Não tem como você chegar no sucesso diretamente, fazer um plano perfeito, uma trilha perfeita. É isso daqui que eu quero para mim, eu vou sair daqui, fazer todos esses pontos e chegar no meu produto perfeito. Nunca é assim. Então, quanto mais você já vem coletando os resultados junto ao público, sabendo onde você está errando, onde você tem que melhorar, mais rápido você vai chegar no sucesso e com mais qualidade. Outra coisa diferente no mundo ágil é justamente essa interação com o público, que é o que vem mudando muito também. Com as redes sociais em alta e essa proximidade de todo mundo, hoje em dia é tudo muito rápido. A gente coloca um hashtag e já está todo mundo seguindo, a gente fala uma coisa aqui, a gente já vê aquela ideia de todo mundo seguindo qual que é a ideia e dando palpite, perguntando, ou até criticando, colocando até um contraponto de repente. Então a ideia é essa, a gente tem tanta proximidade com o público que as empresas têm que se aproveitar disso, e isso também é agilidade. Então cada etapa que você quer para chegar numa nova ideia, sempre tem que vir uma métrica de interação com o público, porque na verdade quem decide o sucesso ou não é o público. Então tudo que a gente faz, um evento é para o público, um produto é para o público, e é sempre assim, você tem que estar o mais rápido possível de ajustar. E aí, respondendo a sua pergunta, o Scrum ele foi muito bem baseado para você seguir toda essa dinâmica da agilidade e você conseguir amarrar em algumas cerimônias, alguns contextos específicos que vão te trazer essa mentalidade ágil no seu dia a dia. O que você chama de cerimônia são as fases. São algumas reuniões, algumas dinâmicas que você faz, a gente chama de cerimônia. Cerimônia, ok. Então, por exemplo, o principal que você tem logo de cara, você tem um ciclo de desenvolvimento que a gente quebra o ágil, o Scrum. Então, o Scrum diz normalmente entre 1 a 4 semanas que você pode escolher o seu ciclo de desenvolvimento, que a gente chama de sprint. Qual que é a ideia? Que você, dentro de uma sprint, você entregue alguma coisa de valor para o seu público, naquele contexto. Então, tem empresas que trabalham com 1 semana, 2, 3, até 4. O mais comum, normalmente, são 2 semanas. Então, você faz todo o seu planejamento para cada 15 dias você ter o que a gente chama de um incremento do produto. Você vai melhorar o seu produto a cada 15 dias, você tem que lançar alguma coisa de novidade para o seu cliente. E aí, o que você faz, então? Você define a sua sprint, que seria esse prazo de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e aí você faz um objetivo da sprint. Então, o meu objetivo, daqui a 15 dias, o próximo evento aqui do Lamec Talks, eu já tenho que ter alguma coisa diferente aqui no cenário. Então, daqui a 15 dias, a gente vai perseguir isso. Aí, a partir disso, o que você faz? Toda semana, você faz uma reunião com toda a equipe, que a gente chama de refinamento. Aquela conflito de ideias, vamos ver, aquele design thinking, o que cada um traz de sugestão para a gente melhorar. E a gente coloca isso na prática, faz um planejamento no primeiro dia da sprint e divide as tarefas entre todo mundo. O que cada um vai fazer para a gente perseguir aquele objetivo. E aí lá no último dia de sprint a gente faz a retrospectiva e uma revisão da sprint. Então a revisão a gente realmente chega, mostra que a gente conseguiu concluir o produto ou não. E a retrospectiva é todo mundo ali numa conversa aberta, franca, entre todo mundo da equipe, o que deu certo e o que deu errado. E ali é realmente para todo mundo ganhar maturidade, então você pode criticar o seu colega, eu não gostei daquela sua postura, se você tivesse agido de outro jeito talvez teria sido melhor, e também para celebrar o sucesso, aquilo que você fez foi muito bom, aquela ideia que você deu a partir dali, então é tudo um jeito de você motivar o time e deixar o time cada vez mais unido. Muito bom. Muito bom.
E falando um pouquinho de equipe, de time, a gente estava conversando antes, você falou um pouco dessas equipes serem sempre muito multidisciplinares e autogerenciadas, né? Eu queria saber como é que é isso na prática. Isso. Como é que isso funciona? No começo, quando a gente fala de um time auto-organizado, dá aquele medo, quando a gente tem aquele contexto anterior, que era muito comando e controle de chefe, vocês têm que fazer isso, e então dá a impressão que vai ser aquela anarquia do time auto-organizado falando, vou fazer isso ou não. Mas é tudo dentro de uma métrica, de um planejamento muito bem eficiente, né? Então, como a gente fala, se você tem um objetivo da sua sprint, que você tem que fazer algumas tarefas para melhorar esse evento daqui a 15 dias, não adianta, se o chefe vier falar, eu preciso priorizar, se não tiver tudo bem claro que aquela demanda não faz parte do escopo total do projeto, a equipe levanta a mão e fala, peraí, isso daqui não está de acordo com o nosso objetivo de que a 15 dias a gente ter exatamente essa melhoria. Então, essa auto-organização do time, ele serve muito para todo mundo ficar realmente no mesmo direcionamento, todo mundo remar junto no mesmo barco, na mesma direção, para todo mundo atingir o objetivo. Então, é um jeito que dificilmente alguém vai estar ali desconectado fazendo uma tarefa que não vai contribuir realmente para o resultado em comum ali que todo mundo se propôs a fazer. E a relação do multidisciplinar é para também acabar com aqueles silos dentro da empresa de, eu tenho o departamento de marketing ali, eu tenho o departamento jurídico ali, e de repente alguém está fazendo um projeto bem bacana, quando já está quase pronto, o pessoal do marketing, mas peraí, vocês não podem divulgar isso aqui porque tem um problema de compliance com a marca da empresa. Ou o jurídico vem, não, vocês não podem também. Então, qual que é a ideia de ser multidisciplinar? Todo mundo que tem qualquer relação com aquele projeto tem que fazer parte do time. Tem que fazer parte das dinâmicas, tem que estar lá desde o primeiro dia no planejamento, tem que conversar com a equipe entre todos ali nos refinamentos, para todo mundo colocar o seu ponto de vista, por que isso pode dar certo, por que isso aqui tem que ser revisto. Então, a ideia é sempre antecipar os erros, é o que a gente fala da parte de gerenciamento de riscos. Vamos tentar alguma coisa nova? Sim. Mas a gente está com todos os riscos mapeados, porque todo mundo estava no mesmo contexto, todo mundo já discutiu aquela situação, então realmente a chance de dar errado é muito menor. Acho que para isso as ferramentas, os frameworks ajudam muito, né, nessa autogestão. Exato. Muito bacana. Bom, o Ney tem uma função, tem várias funções hoje aqui, uma delas é fazer o link com a audiência. Ney, vamos contigo aí, você tem alguma pergunta da audiência aí? Obrigado, Igor. Tenho sim, e olha, a audiência está mais quente do que a gente esperava. Está bombando em todos os canais, tá? Pergunta no YouTube, comentários através do Spark, lembrando a vocês que a gente está online pelo Facebook do MPI Lamec e também pelo YouTube. E que em qualquer interação que você faça enviando uma pergunta, um comentário pelo chat, você já está participando do sorteio que vai dar direito a 3 livros Scrum Sem Medo do nosso convidado de hoje, o autor Márcio Moura. Então, vamos lá. A pergunta da audiência e depois volto com vocês para trazer um dado interessante, porque a gente perguntou para o público se eles acreditam no uso de metodologias ágeis para organização de eventos. E aqui a gente tem uma amostra, se o pessoal conseguir colocar na tela aí o resultado da interatividade, 83% acredita que sim. Mas existe 17% que diz que não, que no mundo de eventos não é fácil essa questão de utilizar metodologias ágeis para a organização de eventos. Então, a gente vai deixar depois o Márcio comentar isso. A grande maioria, vocês estão vendo aí na tela, diz que sim, que é legal, 83%, mas tem um 17% um pouco hipotético ainda, que eu gostaria que o Márcio comentasse daqui a pouco. E agora, a pergunta da audiência, Igor, vem da Bruna Cirelli. Quais as principais áreas para atuar com Scrum e metodologias ágeis? É com vocês no estúdio. Bom, as metodologias ágeis, elas surgiram inicialmente na parte de desenvolvimento de sistemas, muito voltado à TI, porque acho que foi o primeiro ramo de atividade que começou a sofrer muito com essa ideia da gente ter aqueles grandes e longos projetos, e que quando chegava lá na frente, o pessoal falou, opa, lembra que eu tinha te pedido isso lá atrás? Então mudou um pouquinho, e esse mudou um pouquinho nunca é fácil de consertar. Então, o pessoal lá em 2001 criou um manifesto ágil e tal, para começar a trazer um novo jeito de enxergar esse tipo de organização. E aí, a partir daí, como a gente
conversou agora há pouco, como a evolução dessa necessidade em relação ao público, em relação ao dia a dia de hoje que está muito mais corrido, isso vem sendo trazido para todas as áreas. Então, até áreas que a gente tinha anteriormente até como muito certinhas, de muitos processos estáveis, como, por exemplo, uma área de RH, hoje em dia está se falando muito já de um RH ágil. Por quê? Porque o ágil também ele ajuda a difundir, você deixar de ter especialistas na sua área e começar a juntar um time realmente colaborativo, onde todo mundo participa das funções de todo mundo. Então, o RH ágil, por exemplo, ele começa a deixar de tratar só a pessoa que trata de contratação, só a pessoa que trata de benefícios e começa a colocar todo mundo ali no mesmo barco. E aí, por exemplo, áreas de vocês de evento, poxa, é super dinâmico. Então, qualquer contexto que é complexo e que você realmente não tem ali, você sabe que começou um projeto grande, mas que você sabe que até chegar lá muitas coisas vão mudar, muitas variáveis vão mudar, é justamente o contexto que a gente tem que empregar o ágil. Até em relação a esses 17%, até existe um percentual aí que a gente realmente não costuma indicar agilidade, que são coisas mais voltadas à legislação. Então, se você realmente tem um contexto que não vai mudar, você tem uma norma governamental que você tem 2 meses para implementar e é aquilo. Você realmente tem um livro ali de leis e normas que você tem que seguir e é aquilo. Se você tem certeza que o seu escopo não vai mudar ao longo do tempo, aí você não precisa recorrer à metodologia ágil, você realmente segue aquele contexto. Agora, qualquer outro cenário, que são praticamente quase todos, que você realmente sabe que eu estou começando alguma coisa agora, mas amanhã o cenário já pode mudar, o ideal realmente é você começar a tratar práticas ágeis, você começar a vir com essa mentalidade ágil de que o escopo vai mudar a qualquer momento e eu não posso ser resistente a isso. Pelo contrário, qualquer escopo é bem-vindo e a gente tem que saber como contornar esse problema e melhorar cada vez mais o nosso contexto. Muito bacana. E é interessante, eu ouço o Márcio falar e eu fico lembrando que em eventos a gente tem um certo dinamismo, né? Então a gente recebe um briefing, que é um escopo inicial, mas raramente esse briefing, quem está ouvindo sabe bem como isso funciona, raramente, mas muito, muito raramente, esse briefing é o final. Na verdade, a gente tem um escopo dinâmico que vai se transformando ao longo da jornada, né? Então, você tem uma primeira demanda e essa demanda vai se transformando. Da hora que você começa a planejar o evento até o evento acontecer, muita coisa acontece. O Scrum é indicado num escopo, num contexto como esse, onde você tem um planejamento que vai mudando. O que eu quero dizer com um planejamento que vai mudando é o objetivo, as coisas que tem que acontecer no evento vão mudando, né? Eles vão se transformando. Né? Então, o conteúdo vai se transformando, a mensagem que você quer mandar e como você quer mandar também vai se transformando, entra um palestrante novo, o presidente da empresa decide que tem que ter alguma informação adicional que não tinha. Você vê as metodologias ágeis ajudando um escopo tão dinâmico como é o evento, e aí, em cima dessa pergunta, como que as metodologias ágeis, como trazer, dica do especialista, como que eu trago a metodologia ágil ou as metodologias ágeis para dentro de um escopo desse? É totalmente aderente, é justamente a ideia do Scrum e de outros frameworks, outras ferramentas ágeis e outras metodologias, exatamente isso. É como você monta o seu planejamento de uma maneira que ele não fique tão restrito àquela ideia inicial. Justamente eu não posso me prender àquela ideia inicial de que do jeito que a gente falou é assim que a gente vai seguir. Pelo contrário, a todo momento vão ter novas ideias entrando e eu tenho que saber trabalhar com isso. Então, por isso que o Scrum, por exemplo, ele faz? Você monta o seu backlog de necessidades, que são todas as ideias que eu vou trazer no evento. E a partir dali eu ordeno o que é mais importante, por onde eu começo. E a todo momento onde você está trabalhando esse primeiro grupinho de atividades ali nas suas sprints, você está a todo momento reorganizando o backlog. Então, chegou a necessidade do presidente aqui, peraí, onde ele se encaixa aqui? O que vai gerar mais valor do público? Dentro do que a gente já fez, faz sentido a gente fazer isso agora ou a gente espera mais um pouco? Tem uma ideia que já está totalmente debatida pelo time, essa ideia ainda está crua.
Se a ideia ainda está crua, eu deixo ele, porque aí eu vou ter que passar por um refinamento que a gente vai discutir para, de repente, até quebrar em várias tarefas. Então, essa é a dinâmica. E o que a gente procura trazer com o Scrum, e até dentro da dinâmica de apresentar o Scrum, é exatamente isso. Eu tenho ideias de valor que eu vou trazendo aos poucos, e a partir do momento que eu já estou fazendo alguma, a qualquer momento pode chegar outra que eu simplesmente vou ordenando ele, reordenando as minhas necessidades futuras, para eu poder encaixar dentro dos meus próximos desenvolvimentos, dentro das próximas reuniões, esse tipo de coisa. Então, é justamente eu trazer um escopo que eu sei que não é bem fixo até lá, e aos poucos, conforme o time vai se acostumando com essa dinâmica, vai ficando até prazeroso chegar coisa nova, e peraí, onde é que eu encaixo isso? Isso daqui tem a ver com o que a gente já fez, e o time vai amadurecendo a ideia e vai atingindo essa mentalidade ágil que a gente tanto prega, que é, peraí, isso de repente ficou comum, ficou tranquilo para mim. Tem alguma coisa diferente? Traz para mim que eu vejo aqui onde eu vou encaixar e já vou trazer. Só que é o que a gente prega, e o Scrum, principalmente, a gente fala que trabalha com 3 pilares fundamentais de desenvolvimento. Que uma é a transparência, então tudo tem que estar muito claro para todo mundo da equipe. Justamente, não tem que chegar a algo que alguém não está sabendo. Vai ter uma mudança de escopo, gente, já se prepara que a gente já está sabendo. A segunda parte é a inspeção, porque a gente tem que realmente, é o que eu falei, se a gente está planejando entregar alguma coisa, a gente tem que inspecionar ele, ver o contato do público, a gente entregou o valor que a gente queria, a gente entregou realmente a ideia que a gente queria, está sendo colocada em prática, então a gente tem que fazer essa inspeção. E o terceiro pilar é a adaptação, que não deu certo, o que a gente arruma, ou chegou um escopo novo, como a gente se adapta. Então, você tendo essa transparência, inspeção e adaptação, e seguindo os ritos que a gente chama cerimônias do Scrum, rapidamente a equipe vai se acostumando com esse dia a dia do trabalho e vai deixando de ser resistente a qualquer mudança de escopo. Muito bom, Márcio. Eu imagino que a essa altura a nossa audiência que está ouvindo aqui já está com a cabeça fervendo e pensando como é que eu vou colocar isso aqui em prática, pensando, eu quero, a partir de amanhã, trazer isso para os meus processos. Uhum. Eu queria que você trouxesse algumas ideias de ferramentas. O que a gente tem hoje disponível, que a gente pode usar, que facilitem esses processos da metodologia ágil? Um tema que a gente tem muito fundamental aí, que faz parte, que a gente tem várias ferramentas no mercado, é a parte de organização das atividades. Então, como eu falei, a gente tem que sempre ter muito claro quais as nossas atividades que estão no backlog, ou seja, quais a nossa lista de tarefas aí que um dia a gente quer fazer, e a gente tem que realmente dar visibilidade para todo o time para poder montar isso de acordo com as prioridades. A gente tem que saber as tarefas que a gente está efetivamente fazendo, então, e como estão distribuídas entre as equipes. E a gente tem as tarefas já concluídas, que a partir dela a gente também tem insights do que a gente já fez e que são parecidas com o que a gente tem que fazer lá na frente. Então, a gente tem ferramentas, por exemplo, que é o Trello, que é esse board que a gente chama que é do Kanban, que vem de cartãozinho que a gente vai arrastando, que é uma ferramenta comunicativa e colaborativa, que todo mundo da equipe, mesmo remotamente, está todo mundo enxergando o mesmo quadro. Então, alguém arrastou ali a atividade, pegou e colocou, agora essa atividade eu que vou fazer. Todo mundo já está olhando no cartãozinho o que eu estou fazendo. Alguém ali arrastou a atividade para concluída, todo mundo já viu que ele concluiu. E aí, paralelo ao Trello, tem uma atividade que é profissional, que aí é uma ferramenta que já é paga, que chama Gira, que é bem completa, e ela é muito utilizada realmente em projetos mais robustos. Por quê? Porque além desse controle de atividades, a gente também tem todas as métricas, gráficos, então a gente consegue fazer planejamento de quantas tarefas o time deve conseguir atuar, então tem todo um histórico, se você conseguiu cumprir as tarefas nas sprints anteriores, então tudo isso te traz insights também, dá para colocar tarefas automáticas de abertura de chamado, esse tipo de coisa, você consegue integrar a empresa inteira. E o próprio Google tem as ferramentas, a Microsoft também, de planejamento, que é o Planner, tem várias ferramentas que te ajudam nessa parte de gestão. Tem outras ferramentas colaborativas que têm mais a ver com gestão, por exemplo, de atividades, de ideias, de experimentação, de protótipos. Então, a gente tem o Miro, tem o Mural, que é todo esse tipo também colaborativo. Todo mundo se cadastra lá e consegue ver o que um cartãozinho. Então, você vai fazer uma atividade de brainstorm, todo mundo enxerga o mesmo mural, cola os post-its, a gente vê qual que está sendo mais votada, dá para colocar realmente uma votação ali para colocar qual atividade a gente vai priorizar agora, colocar prós e contras. Então,
todo mundo, ainda mais quem trabalha muito com design, consegue colocar até uma cara de apresentação também para as outras áreas da empresa nesse tipo de ferramentas como o Miro. Nesse momento de trabalho remoto, essas ferramentas são fundamentais, né? Ajudam muito, inclusive para as equipes se integrarem, trocarem ideia e acender essa coisa criativa, né? Que eu acho que a gente estando distante, às vezes é um desafio para as equipes trabalharem essa criatividade, diferente quando a gente está reunido no mesmo escritório, trocando ali no dia a dia. E essas ferramentas, assim, recomendo fortemente, eu sou apaixonada por elas. Então, quem não usa ainda, pesquise, vai atrás, que acho que são dicas preciosíssimas. E é para não deixar perder esse conceito de time também, conceito de time, de equipe, né? Então, como a gente falou do Scrum pregar ali, ou da agilidade mesmo das equipes multidisciplinares, elas têm que sentir uma equipe que estão entregando aquilo e estão fortemente avaliando aquele escopo, aquelas priorizações. Então, facilita muito, porque elas estão se vendo ali nas dinâmicas e trabalhando junto mesmo. Muito bom. Ney, e contigo aí, temos interação da audiência? Temos alguma pergunta da audiência? Temos sim, Igor. Primeiro que está rolando lá no nosso de interatividade, o Spark, uma nuvem de palavras que está um sucesso. O pessoal está fazendo input de várias ideias para o Márcio comentar aí também. A pergunta era assim, defina o ágil em uma... O pessoal aí do estúdio vai começar a colocar o resultado em tridimensional e verem, mas algumas palavras que foram comentadas foram brainstorm, moderno, sistema, multidisciplinar, organizado, eficácia, inovação. Alguns dos comentários do nosso público que vocês estão vendo aí nesse formato bonito aí, holográfico. E agora eu queria trazer uma pergunta da nossa audiência que veio lá do YouTube, para quem está assistindo a live pelo YouTube. E a pergunta é do xará do autor, é o Marcelo Moura. Eu não sei se é do Márcio Moura, mas o Marcelo Moura pergunta o seguinte: não é fácil quebrar a inércia das empresas e alterar o mindset de projetos para o ágil. Qual é a dica do Márcio para acelerar esse processo dentro das organizações? Lembrando que essa pergunta vem do Marcelo Moura. Com você, Márcio. Excelente pergunta, hein? Com certeza. Isso daí é a maior dificuldade que realmente nas empresas é essa quebra de paradigma que a gente chama, é realmente essa mentalidade. Então, o principal, assim, antes de tudo, é a comunicação e a transparência. Assim, todas as áreas da empresa têm que estar muito cientes do que elas vão passar e, principalmente, tem que ter muito apoio da área de diretoria, da área do C-level, que a gente chama, que é justamente para, assim, vamos realmente treinar todo mundo, vamos habilitar esse jeito de pensar para toda empresa e vamos incentivar o erro, vamos incentivar a experimentação, vamos diminuir aquele comando-controle, aquele eu peço, você obedece, eu mando, você obedece, na verdade, ou aquela questão também de que, não, eu estou pedindo isso, não me venham com alternativas. Não, realmente, o principal é começar essas dinâmicas de que está todo mundo junto, você vai diminuir essa questão hierárquica e todo mundo tem que pensar junto. E aí, por exemplo, o Scrum é essencial para você começar a realmente trazer esse pensamento. Por quê? O Scrum é até o jeito que eu realmente planejei, e a ideia de vir da escrita do livro é exatamente essa. Como que eu perco o medo de implementar o Scrum na empresa? Eu consigo fasear também, assim como o Scrum prega, que tudo eu tenho que trazer um protótipo inicial e aos poucos a gente vai trazendo ganho de valor. Eu trouxe isso dentro do livro. Então eu mostro, por exemplo, várias entregas dentro da empresa de como ela começa, primeiro, a organizar a equipe, depois ela começa a trazer, primeiro, as pessoas se acostumarem com as dinâmicas, se acostumarem com os rituais, com as ferramentas. Depois ela vai começar a trazer algo mais ousado. Agora a gente vai começar a trazer alguma coisa mais de escopo. Agora eu vou começar a arriscar um projeto aqui. Aí tem aquelas fases que a gente fala de que a gente já sabe que em determinado momento o time vai se atrapalhar, então vai ter ali um conflito um pouco entre as pessoas, de que pensamentos diferentes tentando chegar na mesma ideia. Isso tudo já é esperado. Então, se a gente tiver essa transparência que isso vai acontecer, vai ter algum momento ali que vai ser meio conturbado, mas depois as coisas vão acontecer e aí a gente vai para um time de alta performance, é o caminho. Então, realmente, é muita transparência, muita conversa e... Outra coisa, que até pela nuvem de palavras, aí, uma palavra que seria interessante, que eu não vi ali, que seria interessante adicionar, que está no conceito de agilidade, é melhoria contínua.
Então, o Scrum é muito voltado, como eu falei na retrospectiva, que é o final do dia de cada sprint, todo mundo vê onde errou, o que pode melhorar. E isso vira uma tarefa da sprint seguinte. Então, se a gente errou em algum ponto, isso vira uma tarefa que a gente tem que atender para a gente não errar de novo, ou para a gente mostrar que a gente melhorou. Então, esse foco na melhoria contínua também é essencial. E aí, quando o pessoal começa a ver que isso está dando resultado, que aquele projeto antes de um evento que antes a gente demorava muito tempo e cada mudança de escopo era aquele parto e as pessoas torciam o nariz e via que era muito traumático da gente consertar. À medida que a gente vai ver que realmente a gente está ganhando essa agilidade, que olha, entrou um contexto aqui, a gente conseguiu replanejar rapidinho, já estamos endereçando isso, isso daí naturalmente a gente vai perdendo essa resistência e vai ganhando apoio. Exemplos de empresas que implementaram metodologias ágeis. Praticamente todas as startups que você vê aí, elas trabalham com agilidade. Exemplos que as pessoas reconheçam. E o que a gente pode citar, por exemplo, de startups nesse conceito de vir trazendo coisas aos poucos. O Nubank, quando entrou, foi criado o Nubank aqui, e lógico, desde o começo, a ideia do Nubank era ser um banco digital que você não tivesse uma agência física. Mas o Nubank em nenhum momento falou, vamos sair abrindo conta para um monte de gente, agora, a partir de agora você é um cliente Nubank e qualquer coisa a gente tem aqui o chat à nossa disposição para resolver seus problemas. Não, como é que eles criaram a ideia deles de evolução? Eles começaram com um cartão de crédito só para algumas pessoas conhecidas e sempre seguindo essa transparência. Olha, a gente é uma empresa nova, que pode acontecer problema e a gente está aqui para te ajudar. E você tem aqui o seu cartão, não vamos te cobrar anuidade, você é nosso parceiro a partir de agora. Nossas linhas e canais estão à disposição. E se você pesquisar, tem vários exemplos de atendimento ao consumidor de problemas pessoas que tiveram problemas no começo dessa ideia, porque tudo era muito novo, e o Nubank sempre mais preocupado em corrigir o problema do cliente do que realmente querer dar uma desculpa, querer dizer, o mundo é assim e tal. Não. E a partir do momento eles foram ampliando a base de clientes. Como? Primeiro com indicações. Porque se a pessoa já gostou, ela vai indicar. Então isso é forte no ágil de trazer realmente exemplos bons para trazer outras pessoas. E foi aumentando a base de cliente. A partir do momento que a base de cliente ficou boa, agora vão aumentar nossos produtos. Então começou a chegar a conta digital, depois a conta empréstimo, investimento. Então eles vão aumentando o leque aos poucos. Agora, imagina se o Nubank fosse com aquele modelo tradicional de que vamos fazer um projeto gigante, vamos ficar 5 anos estudando para entrar no mercado de uma vez. Esquece, já era. E quando entrar vai ter tanto problema que não vai conseguir corrigir aos poucos. Então, a ideia é essa, vamos trazer agilidade. Bacana. Eu vou pedir agora para o Márcio comentar um pouquinho do livro dele. Tem uma história super interessante que eu vou pedir para ele comentar, que ele usou a metodologia Scrum para escrever o livro, então eu vou pedir para ele comentar também como é que foi esse processo, e vou lembrar vocês que logo depois dessa resposta dele, a gente vai fazer o sorteio dos livros, então se você ainda não postou, se você ainda não comentou, hashtag LamecTalks, se você ainda não teve uma participação, faça, porque só quem participou, quem se engajou, é que vai participar do sorteio. Márcio, como foi escrever esse livro? Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo, por que você escreveu o livro. Aliás, eu vou fazer uma brincadeira aqui para o Marcelo Moura. Marcelo, uma dica para você se você não for sorteado, compra o livro, um para você e um para o presidente da sua empresa. Né? Já é um primeiro caminho, né? Para quebrar os paradigmas. Mas conta para a gente aí o processo, como foi? A ideia de escrever o livro ele veio justamente da pergunta do Marcelo. Justamente, eu via no dia a dia ali o medo das pessoas de realmente implementar o Scrum, porque a gente fala tudo empolgado de que agilidade é assim, dá a impressão que é tudo a mil maravilhas, mas a gente sabe também que numa empresa qualquer mudança, principalmente de mentalidade, é um processo complexo. Então a gente via muito pessoal da diretoria achando, não sei se isso funciona, como que vai ser, e até as próprias pessoas também que participavam do processo, às vezes o processo vinha também de cima para baixo, vamos implementar o ágil aqui, agora a partir de agora pense ágil. E a gente sabe que não é assim, então tem todo um contexto por trás. E o que eu procurei trazer no livro? É realmente acalmar as pessoas e mostrar que a gente tem uma sequência de atividades que dá para vir implantando e trazendo esse conhecimento, esse pensamento ágil, aos poucos, devagar. E quando eu comecei a colocar
no meu backlog ali de funcionalidades que eu tinha que escrever no livro, o que eu ia precisar abordar no tema, eu comecei a me encontrar com alguns paradigmas que eu tinha, inclusive, que o próprio Scrum resolve, que é, peraí, mas que sequência eu coloco aqui atividade? E o meu escopo, conforme eu for escrevendo, as ideias vão mudando, eu também vou ter que mudar o escopo no meio do caminho. Como é que eu vou lidar com isso? Eu falei, nada melhor que usar o Scrum para escrever o livro sobre o Scrum. Então, eu comecei a colocar o meu backlog e aos poucos eu fazia semanalmente essa revisão de contexto para ver se o que eu estava planejando escrever mais para frente ainda cabia na ordem que eu estava pensando ou se eu tinha que reescrever alguma coisa e voltar. E aí eu tive o apoio de um mentor literário, que ele era o meu Scrum Master, de organizar as atividades e me ajudar a me apresentar, por exemplo, quem ia trabalhar com diagramação, com ilustração e tal. Então, ele ia me ajudando a remover os empecilhos que eu tinha ali, as minhas dificuldades, e eu ia trabalhando com o escopo dentro do Ágil, dentro do Scrum, para refazer o meu escopo a todo momento e poder fazer uma escrita mais fluida para o leitor. E aí, do mesmo jeito que eu consegui escrever, eu apresento isso para o leitor dentro da própria leitura. Então, o livro ele já está dividido em sprints, e eu vou mostrando a cada sprint qual que é o ganho do leitor lendo aquela sprint específica. E a cada final de capítulo eu faço uma retrospectiva da leitura que ocorreu naquele sprint. Então eu trago um exemplo, por exemplo, um exemplo de sucesso dentro daquele item abordado, e um exemplo também de uma empresa que por acaso errou naquele tópico e como ela corrigiu. Então, o próprio leitor lendo, ele já participa das retrospectivas a cada final de sprint, e ele já vai no final da leitura, a ideia é ele já ter essa mentalidade ágil, já entendendo essa entrega de valor, essa separação de backlog, essa mudança de contexto, e esse processo de melhoria contínua. Bom, e se alguém quer muito ler o teu livro e não for sorteado, aonde que a pessoa acha o teu livro? O livro ele tá detalhado como é que até esse processo, tem a parte da divulgação dele, está no meu site, que é www.marcio-moura.com, e também ele está na Amazon, tanto no digital versão Kindle quanto a versão física, também é só entrar na Amazon, digitar Scrum Sem Medo ou o meu nome que vai aparecer o livro lá, também está pronto para comprar. Quem tem o Kindle tem até a versão Unlimited, que também tem aquele comecinho do texto também, aquela degustaçãozinha, e também tem aquela versão também, quem tem, que tem direito a vários livros aí por ano, também ela está lá disponível para leitura. Muito bom, Márcio. Ney, como é que a gente está aí? Estamos prontos para o sorteio? Tem mais alguma última pergunta aí da audiência? Podemos ir para o sorteio? Lado de cá, alguns comentários para vocês. O Fábio diz assim que Rossi, que por um tempo ele utilizou essa metodologia de OKR e as melhoras eram evidentes devido à maneira ágil de falar sobre os problemas do dia a dia. A Laís Geira também faz um comentário aqui no YouTube que o Márcio Moura vai gostar de ouvir. Ela diz assim, Scrum é vida. E ela fala que fez o curso para tirar a certificação em Scrum Master, que é uma profissão que vem crescendo muito. E aí eu já faço o gancho com o comentário do Bruno Rodrigues, que diz o seguinte: estou ansioso pelo momento em que a área de eventos vai estar repleta de Scrum Masters. Na opinião dele, essa é uma grande revolução aí no mercado de eventos. Antes de anunciar o resultado, Igor, dos ganhadores do livro, eu vou colocar alguns comentários aqui na tela para o pessoal ver. Olha que comentário bacana que veio da Renata Posa. Está entrando aí na telinha para vocês verem. Pode pôr aí, pessoal. E também tivemos o comentário da Olinha. A Renata disse, adorei essa ideia do dia para celebrar os erros. Isso nos faz refletir de forma significativa para melhorar. E também tivemos a participação da Olinda Ramos, dizendo que a metodologia ágil faz com que todos trabalhem mais unidos. Mais uma prova de que aqui, para essa fase do trabalho remoto, foi uma coisa diferencial e muito importante. Agora, sem mais delongas, a minha última tarefa aqui na noite de hoje, que é anunciar os vencedores do prêmio. Estou entrando aqui pequenininho, em cima do slide, para trazer para você o resultado em tempo real dos ganhadores. Já estou lendo aqui, eu já sei quem são, agora para vocês aí na tela. Então tá aí os 3 vencedores, parabéns, vocês tratados pela produção e vocês levaram esse livro aí, Scrum Sem Medo.
Aproveitem e aprendam bastante. Muito obrigado. Eu fico por aqui e agora aqui, passo a bola. O Fresarim, é isso? Ganhou? A É Líbia. isso aí. Quem levou Fresarim da IASO, a Líbia Macedo, a grande professora Líbia, uma referência do nosso mercado. Laura Guiar de Menezes, que vocês conhecem muito bem, né? Ela é Marketing Manager da MCI. Esses foram os contemplados hoje. Muito bom, Ney. Obrigado, Ney. Você sempre muito high-tech aí, ajudando a gente aí na interação. Bom, obrigado, Ju, por ter participado. Ju, dá para usar Scrum nas comunidades corporativas também? Sem dúvida, eu acho que tem uma liga muito forte aí, né? A gente fala muito de inovação dentro das comunidades, dessa construção conjunta, dessa multidisciplinaridade, eu acho que tem tudo a ver. E obrigada, Márcio, foi uma super aula e muito gostoso o bate-papo, porque você vai direto ao ponto, traz insights, adorei essa conversa, muito obrigada. Legal. Antes de eu passar a palavra para o Márcio, eu vou lembrar vocês que a gente vai ter mais 2 sorteios pelo Instagram. Então, se você ainda não segue o nosso Instagram, segue lá, Lamec, só colocar Lamec já vai aparecer logo de cara, Lamec by MPI Brasil. A gente vai sortear mais 2 livros. Se você não ganhou ainda dá tempo de ganhar. Acompanhe lá nas mídias, que daqui a pouco a gente informa o que você tem que fazer para ganhar esse livro. Márcio, mais uma vez, obrigado. Se você quiser fazer os últimos comentários aí, a tua última dica do especialista para quem quer entrar nessa área, estudar mais essa área, além de ler o seu livro, o que mais que a pessoa pode fazer? As pessoas podem te achar nas redes também. Exatamente, eu que agradeço a participação aí, ainda mais nesse evento especial desse Estúdio 360 aí, que ficou o máximo. E a parte do Scrum, eu tenho o @Scrum Sem Medo no Instagram. E LinkedIn também, Márcio Silva de Moura, é fácil de achar para quem quiser seguir ali também e ver um pouquinho de algumas postagens. O livro, como eu já falei, tá na Amazon e também no meu site também. E é isso, pessoal que se interessou pelo tema, é um tema muito amplo, não só do Scrum, mas de toda a agilidade em geral. E é um mercado que está aí sempre em alta e cada vez mais vai ser necessitado, que é aquela história. Cada vez mais as empresas estão buscando essa eficiência de entregar rápido, entregar mais, e realmente a tendência é realmente o Scrum abordar todas as áreas, todos os tipos, não só eventos, mas como todas as indústrias, e é isso, realmente se modernizar cada vez mais e se acostumando com o Scrum e se acostumando com o Ágil, já te ajuda inclusive a cada vez mais buscar novas tecnologias, buscar novas formas de trabalhar e se adaptar cada vez mais a essas necessidades modernas aí. Muito bom. Obrigado, Márcio, mais uma vez. Obrigado, Ju. Valeu, Ney. Obrigado aí mais uma vez pela tua ajuda. Pessoal, é isso aí. A gente encerra nosso primeiro Lamec Talks, Segundas Intenções. Em breve, numa próxima segunda-feira, a gente está de volta com mais alguma segunda intenção. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, um abraço.